E um novo estudo revelou que o viés contracionista das finanças públicas na primeira metade de 2025 foi temporário e vai ser revertido. Até o final do ano, eu converso agora com Renan Martins, que é economista sênior da For Intelligence, consultoria que mediu essa tendência. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Renan. Boa tarde, obrigado. Renan, queria entender exatamente essa tendência agora de um expansionismo no segundo semestre. Eu queria entender o que a gente consegue mensurar a partir desse estudo realizado pela For Intelligence, de que áreas, né, estão sendo mais atingidas desse ponto de vista de, posso chamar de abrir a torneira? Pode chamar dessa forma, eu acho que é uma forma figurada bem representativa do que vai acontecer agora no segundo semestre, né? O primeiro semestre, ele contou com muitas questões temporárias, fatos extraordinários que não vão se repetir agora no segundo. O que aconteceu em especial ali é que teve um atraso na aprovação do orçamento, as emendas parlamentares foram um pouco contidas, não houve concentração no pagamento de precatórios, e então a gente inverte o sinal de tudo isso agora no segundo semestre. Em julho já aconteceu concentração de pagamento de precatórios, as emendas parlamentares começaram a ser liberadas aí em maior velocidade, a gente vê a partir de agosto um pico das emendas no ano, e que isso deve continuar no segundo semestre, esses próximos meses do segundo semestre. E, além disso, tem uma fatia relevante de despesas que precisa ser gasta ao longo do ano para cumprir os mínimos constitucionais. São gastos que a Constituição obriga de serem pagos nas áreas de saúde e educação. Então, a gente vai ver aí o segundo semestre um grande impulso dos gastos. Essa acho que é uma das conclusões do nosso estudo, em várias áreas, né, em especial nessas que eu comentei agora. E na dado esse cenário de uma restrição orçamentária bastante significativa que a gente já tem para esse ano, a gente acabou de ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falando da consolidação do orçamento para o ano que vem, que vai ser prejudicada pela queda da MP 1303. Em 2027, o próprio Ministério da Fazenda projeta que a gente possa chegar a um nível zero do ponto de vista de gasto discricionário. Dada exatamente essa tendência de um expansionismo fiscal mensurado por vocês, eu queria entender exatamente qual que é a sustentabilidade, primeiro, das contas públicas, segundo, do novo arcabouço fiscal, e terceiro, exatamente desse nível de endividamento público que a gente está hoje, até porque, por exemplo, a instituição fiscal independente projeta que ano que vem a gente já atinge um patamar de relação dívida-PIB de 82%. Exatamente qual que é esse diagnóstico que a gente consegue fazer das contas públicas hoje? Pois é, Vitor, a situação é bastante complicada. Em específico, todas essas medidas que estão sendo tomadas no curto prazo, elas tendem a simplesmente tornar o arcabouço viável em 2026. Nada disso é pensado para tornar o arcabouço mais viável em 27, né? Mesmo essa derrota da MP 1303, ela é simplesmente uma derrota e dificuldade em cumprir a meta de resultado primário de 2026. Então, a gente está vendo que os problemas são tão graves que nem essa questão de sustentabilidade do arcabouço para o próximo governo está sendo pensado agora. Que a gente pode antecipar com certeza, em 2027, o crescimento das despesas obrigatórias vai ser tão grande, tão forte, acho que qualquer analista, a própria IFE, e o Ministério da Fazenda já aceitaram esse cenário, né, que em 2027 vai ser necessário uma reformulação completa do arcabouço para poder justamente enfrentar essa questão. As obrigatórias crescendo numa velocidade muito maior do que o arcabouço sustenta e comprimindo as discricionárias, né, uma questão puramente matemática. Das duas, uma, ou o arcabouço vai ter que ser mais uma vez flexibilizado, eles vão ter que subir o nível de gastos, subir esse limite, né, de gastos permitido, ou alguma coisa vai ter que ser feita para conter o crescimento das despesas obrigatórias. É muito mais provável que aconteça a primeira solução. E para fechar, né, você colocou a questão aí do endividamento. Esse arcabouço ele não foi feito, ele não foi planejado especificamente para reduzir ou para estabilizar o nível de endividamento público, que a gente consegue ver em qualquer premissa que a gente utiliza, aí, extrapolando as tendências atuais, é que a dívida vai continuar crescendo até pelo menos o final da década.
Renan, eu estava dando uma olhadinha aqui em alguns pontos desse estudo da Foreign Intelligence. Tem um aspecto que me chama bastante atenção, que foi exatamente esse desempenho da arrecadação na primeira metade desse ano, devido exatamente ao nível de crescimento econômico. A gente teve aquele incremento do IOF, que depois é judicializado, cai no Congresso, é judicializado, e aí não passa a valer, mas não se taxa mais JCP. É uma bagunça completa, porque o que a gente pode observar é que, de fato, o governo teve bons resultados arrecadatórios. Eu queria entender se a gente pode considerar que esse bom desempenho do ponto de vista de arrecadação, evidentemente pensando com os olhos do governo, ele é sustentável. A gente pode acompanhar algum tipo de frustração daqui para frente do ponto de vista arrecadatório? É uma possibilidade. O primeiro semestre ele foi muito fortalecido pelo crescimento da atividade econômica. A atividade veio muito forte em todas as óticas que a gente olhava, serviços, indústria, comércio, o PIB como um todo, e a atividade foi bastante vigorosa. Com a política monetária contracionista no nível que ela permanece atualmente, a gente já começa a ver sinais de desaceleração dessa atividade. Os dados de alta frequência agora do segundo semestre já têm mostrado alguma desaceleração, e inclusive o dado mais recente da arrecadação federal de agosto também já mostra essa mudança de tendência. Então, a gente não pode descartar que a arrecadação comece a frustrar os planos do governo aí para entregar resultados primários mais positivos no ano que vem. Para esse ano, por enquanto, né, a gente está muito próximo do fechamento desse ano, a meta de resultado primário eu acho que já está garantida. O IOF, inclusive, como você citou, foi uma das medidas que o Judiciário confirmou para o governo, então deu um reforço aí no caixa que vai se consolidar aí até o final do ano. E aí, com essa queda da MP 1303, o próprio ministro Fernando Haddad disse que vai apresentar algumas alternativas para o presidente Lula quando ele voltar dessa viagem que ele faz agora a Roma, capital da Itália. Eu queria entender, Renan, que alternativas a gente pode projetar que vão ser apresentadas, evidentemente pensando também que ano que vem é um ano eleitoral. Mas a gente tem essa preocupação agora do ponto de vista da consolidação do orçamento. Esse ano a gente acompanhou, né? O orçamento foi votado com um atraso bastante significativo, que a gente não tem o nosso shutdown por aqui. A gente gastou 1,18 do orçamento. Queria entender exatamente quais são os riscos e quais as possibilidades que o Ministério da Fazenda tem agora na manga. É possível que essa discussão atrase mais uma vez a aprovação do orçamento, né, desse ano aqui, que foi aprovado em abril, até que o governo consiga apresentar medidas que provavelmente vão depender do Congresso e aprovar essa tramitação. É possível que o orçamento fique ali em banho-maria, o Congresso ainda aguarde para aprovar. As medidas que o governo pode adotar, ele pode, mais uma vez, tentar ir pela linha das medidas menos polêmicas, ali no caso, taxação de bets, taxação de apostas, tentar levar essas questões que são um pouco menos polêmicas e deixar a tributação de determinados investimentos de lado. Eu entendo que também, se o governo quiser não depender do Congresso, ele pode apelar mais uma vez para uma rodada de aumentos do IOF ou pressionar por outros tipos de receita extraordinárias, entre aspas, né? Por exemplo, pressionar por maiores dividendos de estatais, tentar agilizar leilões de petróleo. Todos esses recursos seriam menos dependentes da aprovação do Congresso. O problema é que a gente está vendo que todas essas manobras ou todas essas abordagens já estão se esgotando um pouco, né? O ajuste fiscal está sendo tentado ser feito exclusivamente pelo lado da Receita, está se esgotando. E, Renan, a gente acompanhou aquele pito que o Tribunal de Contas da União deu no próprio governo depois da publicação do relatório de despesas e receitas, né, em que ficou muito claro que o governo busca o piso da meta fiscal e não o centro dela, que causou também uma reação por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, exatamente por estar buscando o piso. Agora, com essa determinação de que, por parte do Tribunal de Contas, que o governo busque o centro da meta. Fechar as contas no orçamento do ano que vem pode se tornar um problema ainda mais grave, ainda mais difícil de se resolver?
Eu diria que essa questão no TCU não é uma grande preocupação. A nossa avaliação aqui é que provavelmente o TCU vai promover uma conciliação de interesses, eles vão tentar chegar no meio do caminho, porque o orçamento ele sempre tem que ser aprovado mirando o centro da meta. Ao longo dos relatórios bimestrais, quando o governo revisa suas projeções, é que ele tem adotado essa questão de mirar o piso, né? Ele percebe que as projeções dele estão um pouco desatualizadas, não vai conseguir atingir o centro e mira o piso. Então, a princípio, essa questão não vai ser um grande entrave para a aprovação do orçamento do ano que vem. Pode acontecer, e já aconteceu em 2024, eu acho que a gente não pode descartar uma dessas medidas que o governo adotou naquele ano, foi manter o orçamento bastante realista. Eu lembro que ele lançou um orçamento com cerca de 60 bilhões de receitas extraordinárias do CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Federais, né? Aquelas disputas administrativas com contribuintes que, em tese, devem ao fisco. Então, só para citar esse exemplo, o governo ele manteve o orçamento realista por 9 meses e só trouxe realismo no final do ano. Pode ser que isso aconteça mais uma vez. Tentando manter essa ideia do TCU de mirar o centro da meta, a alternativa é manter o orçamento irrealista. Conversei com o Renan Martins, economista sênior da For Intelligence, consultoria, que trouxe esses dados para a gente acerca exatamente dessa expansão do ponto de vista de gastos públicos nesse segundo semestre. Agradeço muito, Renan, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Obrigado pela oportunidade, Vitor. Uma boa tarde. Boa tarde, até mais.